Sejam bem-vindos ao treinamento online da Via. Meu nome é Cláudia Luz, eu sou aqui do Departamento de Inovação. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do Extra. O Extra é um produto que tem como objetivo o aumento de performance mental, então aumento de concentração, energia, disposição, foco. Então o produto, o Extra, ele tem como ação aumentar a atenção e o foco por até 5 horas, sem ocasionar nenhum efeito colateral cardíaco. Então, ele é um produto que ele tem os mesmos benefícios da cafeína, porém, sem ocasionar nenhum efeito colateral. Então, o que é o Extra? O Extra ele é um extrato 100% natural, extraído da Alpínia galanga, é uma espécie de gengibre tailandês. E tem como padronização polifenóis, maior que 4% de ácido gálico, flavonoides, maior que 3% de rutina, 30% de glicosídeos e 1% de taninos. Qual que é o mecanismo de ação do Extra que está relacionado com essa melhora de atenção, a parte cognitiva? Então, ele vai ter uma ação na inibição da recaptação de dopamina. Ele é um produto que ele é 100% natural, ele é cafeína free, então ele não tem cafeína na sua composição, podendo ser utilizado com pessoas que têm hipersensibilidade à cafeína ou hipertensos. E ele tem um diferencial em relação à solubilidade, ele é um extrato 100% solúvel que não tem nenhum sabor residual. A dose recomendada é 300 mg por dia e ser tomada no momento em que você mais precisar de atenção. Então, meu problema de atenção é durante a manhã, eu vou tomar ele pela manhã. Não, meu principal problema é após o almoço, eu me sinto cansado, tenho dificuldade de concentração. Eu vou tomar logo após o almoço. Então, é sempre no momento em que você mais precisar de foco, que a gente recomenda essa tomada do produto. E a dose máxima diária é de 600 mg. Então, eu posso tomar uma dose pela manhã e uma dose pela tarde. Mas não pode exceder essas duas tomadas de 300 mg, no total de 600 mg por dia. Então, o mecanismo de ação do Extra ele vai bloquear a recaptação de dopamina, aumentando essa concentração de dopamina. Ele, diferente da cafeína, ele não causa vasoconstrição cerebral. Ele mantém esse fluxo sanguíneo. A cafeína, por causar essa vasoconstrição cerebral, ela pode ocasionar aquele efeito chamado efeito down, o efeito rebote da cafeína, onde você tem um pico na produção de energia, no estímulo, e depois você tem uma queda dessa energia, causando aquele efeito colateral, né, do down, que é você se sentir mal, sentir uma sensação de fadiga, de cansaço, muitas vezes sentir uma sensação ruim. O Extra também tem um efeito em inibição da enzima acetilcolina esterase, então ele aumenta o impulso nervoso pelo aumento de acetilcolina. Os estudos com Extra demonstram um aumento nesse score de alerta mental. Então, esse foi um estudo que foi feito com 70 voluntários, um estudo agudo, que eles queriam verificar a avaliação da eficácia da suplementação de vários extratos. Então, teria o Extra, né, o extrato de Alpínia galanga solúvel. Eles fizeram uma comparação com o extrato de Alpínia galanga insolúvel, com a cafeína, com a Glycyrrhiza glabra solúvel e a Glycyrrhiza glabra insolúvel. E eles fizeram um teste de atenção com esses indivíduos. Então, eles queriam verificar qual que era a melhora na concentração, no score de alerta mental, na taxa de erro. Então, os indivíduos eles foram avaliados 1, 3 e 5 horas após a utilização dos produtos. O interessante que a gente vale ressaltar, que é aqui no gráfico, onde você tem um aumento positivo no score de alerta mental, foi encontrado com a suplementação de Extra. Então, a partir de 1 hora após a tomada de Extra, teve um aumento em 107% nesse score de alerta mental, 119% em 3 horas e 103% após 5 horas da suplementação. Então, isso realmente mostra o efeito positivo da suplementação de Extra sobre o alerta de score mental, né? O alerta mental desses indivíduos. O interessante também é que quando você observa os resultados que foram feitos com Alpínia galanga insolúvel, você verifica que elas não têm a mesma ação. Então, apenas o Extra, essa composição patenteada e diferenciada, que vai ter esse efeito positivo sobre a performance mental, a cognição e o alerta mental. Um outro estudo foi feito para verificar os efeitos da suplementação de Extra na melhora da concentração, verificando principalmente a taxa de erro. Então, esses indivíduos foram 59 voluntários, eles foram divididos em 4 grupos, em placebo, Extra,
cafeína e uma combinação de extra com cafeína. Então, eles verificaram também após 1 hora, 3 e 5 horas após a suplementação. O que esses autores observaram com esse teste? Então, quando foi aplicado um teste, eles verificaram que os indivíduos, quando eles consumiam extra, eles tinham uma redução de 36% na taxa de erro na primeira hora após a tomada, uma redução de 19% após 3 horas e uma redução de 27% após 5 horas tomar o extra. É legal quando a gente faz o comparativo com a cafeína. A cafeína também é fazendo uma redução na taxa de erro, então tem uma redução de 11% na primeira hora, 14% após 3 horas, porém já conseguimos observar um aumento de 6% na taxa de erro nas 5 horas, então realmente mostrando quanto é negativo esse efeito down, esse efeito rebote que ela ocasiona. O extra, então, fazendo um comparativo com outros produtos que são utilizados com essa mesma função, um aumento de performance de focos de energia, mais parte cerebral, foco e concentração. Então, o extra é um produto que ele é 100% natural, ele tem um processo de obtenção livre de solventes químicos, com sabor neutro, sendo solúvel em água, e o efeito imediato sustentado por até 5 horas. Quando a gente compara ele com cafeína e com teacrine, ele tem algumas diferenças, né? A cafeína, ela pode ser tanto sintética como natural, porém, a maior parte da cafeína comercializada hoje na parte de suplementação é uma cafeína sintética, que ela é extraída por um processo sintético e que muitas vezes tem um gosto amargo, é difícil de mascarar, então você não consegue colocar em muitas formas farmacêuticas, além de ocasionar o efeito down e rebote e não poder ser consumida por pessoas que têm hipersensibilidade à cafeína, com pessoas hipertensas, porque ela tem um efeito colateral cardíaco. E ela tem um pico de ação em 1 hora e logo após ela ocasiona aquele efeito rebote, aquele efeito crash da cafeína. Quando a gente faz o comparativo do extra com o teacrine ele também veio com uma proposta de ser um produto para aumentar a performance mental, sendo cafeína free. Porém, o teacrine ele também é uma molécula sintética, ele é feito por um processo de obtenção sintético, utilizando solventes químicos, e ele também tem um gosto amargo, sendo difícil de mascarar. E os melhores resultados do teacrine são 4 a 6 horas após o consumo. Então, ele tem esse diferencial em relação ao extra. Então, o extra, a partir do momento que você ingere, que você toma o produto, você já vai ter esse efeito positivo na melhora da performance, melhora do score de alerta, na disposição, e isso se prolonga por 5 horas. E você consegue fazer essas outras formas farmacêuticas também diferenciadas. Você consegue colocar em drink, em goma, em shots. Então, como eu falei para vocês, você consegue trabalhar com várias formas farmacêuticas com a utilização do extra. Então, você pode fazer desde shots, flaconetes, né? Um pré-treino, para aumentar a cognição, concentração. Dá para fazer na forma de chá, ele em cápsula, ele em goma, pirulito. Então, ele permite várias formas farmacêuticas, inclusive o chocolate, fica bem interessante. O chocolate ali para aumentar a atenção e a concentração. Então, ele permite essas outras formas farmacêuticas porque ele é muito estável e não tem nenhum sabor residual, sendo 100% solúvel. Ele pode ser utilizado associado com outros produtos ou ele isolado. Então, ele pode ser utilizado dessas duas formas. Dentro de uma suplementação, já pensando num pré-treino, pode ser associado com carboidratos, alguns vasodilatadores. Ele pode ser utilizado com alguns produtos pensando em parte cognitiva. Então, você consegue trabalhar com várias formas também dele de associação. O extra, nós temos nosso material online, nós temos então uma lâmina com toda a parte técnica do produto e nós também podemos disponibilizar para vocês Take One também, que mostra a utilização do produto, as ações e os diferenciais. E toda a parte de mídia social, então sempre focando nesse efeito de aumentar a concentração, disposição, aumentar o foco, então a gente também tem essa parte das mídias sociais bem interessante. Quais são as indicações, então, para quem que o extra é indicado? Então, para atletas, como um produto pré-treino para aumentar a disposição para atividade física, amadores, também pessoas que praticam atividade física, né? Muitas vezes, com o dia a dia, com essa loucura do dia a dia, as pessoas elas acabam malhando no período da noite, sendo que muitas vezes
o cansaço, a falta de disposição acaba sendo um problema muito forte, né? E muito comum entre as pessoas hoje em dia. Então, não tô com vontade de treinar, perde foco, perde a disposição, o treino acaba sendo um pouco mais lento, não com tanta intensidade. Então, ele pode ser utilizado também com esse tipo de pessoa que não é um atleta, mas precisa aumentar essa disposição para o treino. Estudantes, então não só para passar parte de treino, também é bem interessante para tanto estudantes, trabalhadores que precisam aumentar a sua concentração, aumentar o seu foco, a sua disposição durante o dia. Então ele é um produto também bem interessante para utilizar com esse foco. Aí, dando um adendo, que ele pode ser também utilizado por concurseiros, adolescentes em período de prova, vestibular, período escolar. Então, produto também que pode ser utilizado com esse foco. Cyberatletas, né? Então é uma modalidade também que está crescendo bastante hoje mundialmente. Então são os atletas que são atletas de jogos que precisam ter muita concentração, muita atenção e muito foco durante esses jogos, nessas competições. Também pode ser utilizado como um modulador de disposição em dietas restritivas. Então, nós sabemos que pessoas em dietas restritivas, elas têm uma queda na disposição, no ânimo, na vontade. Então, ele pode ser utilizado junto com uma dieta restritiva, exatamente com essa função em melhorar essa disposição, melhorar essa concentração desses indivíduos mesmo nessa dieta restritiva. O Enstra, ele é um produto que ele ganhou em 2019, 2 prêmios internacionais, então na VitaFoods Europa e na VitaFoods Ásia, como ingrediente inovador na categoria de Sports Nutrition. Então ele é um produto que ele já é consagrado e muito utilizado fora do Brasil. O Enstra, então, pessoal, ele tem todas essas ações em relação ao aumento de concentração, disposição, foco. Então ele é um produto 100% natural que você consegue ter uma maior versatilidade dentro da farmácia, pois você consegue fazer ele em várias formas farmacêuticas. Você consegue fazer ele em diversas associações, então ele permite essa versatilidade, é muito interessante. E fora do Brasil, só por um fim de conhecimento para vocês, ele é muito vendido em bebidas energéticas. Então, com o foco, né, de aumentar essa disposição e essa concentração, sem ter aquele efeito colateral cardíaco dos energéticos por conta da cafeína. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Enstra. Eu deixo aqui um convite para vocês. Entre no nosso site, então, no viafarmanet.com.br. Dentro do nosso site tem um portal do profissional, em onde você pode se cadastrar nesse portal do profissional e você vai ter acesso a formulações, artigos técnicos, textos escritos pelos nossos formadores de opinião e material de todos os nossos produtos. Além disso, eu também deixo aqui um contato. Surgiu alguma dúvida? Teve algum problema em relação ao treinamento? Ficou com alguma questão que você gostaria de esclarecer? Entre em contato com a gente. Então, você pode entrar em contato via e-mail, satec@viafarmanet.com.br, telefone DDD 11 2067 5706 ou até mesmo pelo WhatsApp, DDD 11 95777 2696. Então é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Até logo. Muito obrigada.